Olá, começa agora mais uma edição do Viva Saúde. Seja muito bem-vindo à RTP África. O stress foi considerado pela Organização Mundial da Saúde a nova epidemia do século XXI. A ansiedade e stress estão associados ao surgimento e agravamento do estado de saúde, comprometendo a qualidade de vida, desempenho e produtividade laboral. É um problema social que acarreta custos não só para o cidadão, como também para toda a sociedade. Vamos saber mais com a ajuda da psicóloga Dória Santos. Muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. De facto, a palavra stress já está no nosso cotidiano, mas afinal, o que é isto do stress? O stress, de facto, nós utilizamos muito essa palavra. Eu falava, o stress, quando nós dizemos que estamos estressados, que já estamos a sentir stress, o que estamos a falar é de ansiedade. E a ansiedade tem na sua base o medo, que é uma emoção primária. Isto é uma emoção muito importante, muito primitiva, que nos ajuda até a defender-nos dos perigos. A ansiedade é uma emoção, é um estado que tem por objetivo, na nossa resposta emocional, tem por objetivo nós estarmos alerta e defendermos de algo que é ameaçador. No entanto, quando nós dizemos que estamos estressados é porque essa resposta já está a ser prejudicial, não é? A ansiedade serve para, no início da nossa evolução como seres humanos, serviu para nos defendermos num meio primitivo, num meio envolvente, em que havia muitos perigos ao nível da nossa sobrevivência. Portanto, até certo ponto é saudável essa ansiedade? A ansiedade é útil, não é? E sem ela nós não poderíamos ter sobrevivido e ter evoluído ao ponto em que a nossa civilização está. Portanto, é adaptativa se for com conta e medida, podíamos assim dizer, não é? Entre aspas. A ansiedade deixa de ser saudável quando passa a um nível de intensidade, de frequência que nos iniba de desenvolver as nossas atividades de um modo funcional. E o que é que diferencia este stress normal, esta ansiedade, de uma ansiedade, de um stress patológico? Nós, sem ansiedade, é difícil empenhar-nos em uma dose pequenina ou média de ansiedade, é difícil empenhar-nos num trabalho, não é? Nós, para estarmos aqui, temos que nos preparar para fazermos uma apresentação em público, para fazermos um teste, uma avaliação ao longo da nossa vida académica. Na nossa vida profissional existem tantas avaliações às quais nós temos que estar preparados. E é a ansiedade que nos leva a estar algo mais vigilantes, mais atentos e empenhados em preparar-nos para esse desempenho. A ansiedade ajuda no desempenho. No entanto, quando a ansiedade já nos impede de encarar situações em que esse desempenho é posto em avaliação, em causa, ou quando a ansiedade nos impede de estar com pessoas, ou nos impede de desenvolvermos relações interpessoais de uma forma funcional, quando impede o nosso funcionamento, aí já começa a entrar num nível prejudicial e patológico. Portanto, quando entra no nível patológico, a pessoa perde algumas capacidades, relacionar-se com outros, estar em sociedade, isso já representa um problema grave para a pessoa? Sim, quando nós começamos a ver assim, eu estou a deixar de fazer atividades que fazia de antes por uma questão de medo do que vai acontecer nessas atividades, por exemplo, ir a um jantar, ir a uma festa, estar num sítio público onde existe muita gente, deixar de ir a determinados locais ou evitar algum trabalho de exposição, alguma apresentação em público que tenha a ver com a minha profissão. Quando essa evitação é sistemática, persistente, nós temos que pensar se não existe aí um problema de ansiedade generalizada e depois existem várias patologias no âmbito deste espectro
Portanto, é um sinal de alerta. Deixar de fazer coisas por causa do medo do desempenho é um sinal de alerta para procurar um profissional de ajuda. E a gravidade desta doença está relacionada também com o tempo em que se prolonga? Sim, ou a duração com no certeza. tempo? E esse é um dos problemas, não é? Porque se as pessoas souberem os sinais de alarme, poderiam procurar um profissional de saúde mais cedo, porque com o tempo estes sinais agravam-se, não é? Numa agorafobia, que é uma fobia social, não é? Em que a pessoa progressivamente vai diminuindo o seu diâmetro de ação na vida social e começa a deixar de fazer coisas, não é? Começa a encurtar o nível de ação e o nível de coisas que faz. E com o passar do tempo vai ficando cada vez mais isolado. Isso acontece, são situações que às vezes são silenciosas, a pessoa sofre um pouco em silêncio, é uma doença, são doenças não muito bem compreendidas e têm que ser identificadas, isso quanto mais precocemente melhor, não é? E a pessoa consegue-se perceber que alguma coisa está a passar de errado quando começa a ficar mais isolada, ou geralmente pensam que é uma coisa passageira, que é resultado apenas de uma situação pontual e vão deixando prolongar a situação. Infelizmente, a maior parte das vezes as pessoas deixam prolongar a situação, atribuem a outras causas, não é? Atribuem, por exemplo, à mudança de estilo de vida. Pronto, é uma opção, é um estilo de vida. Mas as pessoas estarem conscientes de que estão a fazer esse evitamento por uma questão de ansiedade é um dado muito importante, não é? Às vezes são os outros também que fazem esse sinal de alerta. E às vezes as pessoas também veem na sua profissão, não é? Eu não estou a evoluir como eu gostaria por causa de algum medo de fazer determinadas coisas, não é? Portanto, essa necessidade profissional pode ser também algo que despoleta a procura de ajuda. Infelizmente, segundo a minha experiência, é numa outra situação que as pessoas procuram ajuda, é no limite. Porque e quando é que é o limite? Pronto, que estas pessoas, eu não generalizando, porque existem várias doenças dentro da ansiedade, mas, por exemplo, quando a pessoa tem o distúrbio de pânico ou ansiedade generalizada, deixa as coisas chegarem ao limite de a pessoa passar a ter a percepção de que é uma doença física, não é? E existe uma hiperatenção às sensações físicas, mas as sensações físicas que são desencadeadas por causa da ansiedade, como por exemplo a boca seca, hiperventilação, tremores nos membros, suores, perante uma situação que a pessoa percebe como sendo ameaçadora, não é? O tal jantar, a tal apresentação em público, ou outras situações, as situações podem ser as mais diversas. Quando este culminar de sensações físicas chega a um tal ponto que a pessoa fica mesmo inibida de desempenhar tarefas que são importantes para si, e quando já são exteriorizadas, os outros já percebem. Se a pessoa interpretar essas sensações físicas como uma doença física, por exemplo, um dos sintomas são palpitações, não é? O aperto no peito, palpitações, o coração a bater muito depressa, e as pessoas associam a um colapso físico, um ataque cardíaco, por exemplo, e vão à urgência, e na urgência dos hospitais, não é? E lá é-lhe feita uma bateria de testes e chega-se à conclusão de que não é uma doença cardíaca, mas sim ansiedade, e é aí que as pessoas quase têm uma tomada de consciência, e portanto há um deixar de arrastar os sintomas até ao limite. E claro que sabemos que isso não é positivo. Claro que sim. Já voltamos à nossa conversa com a nossa convidada. Também a forma como se reage ao stress varia de pessoa para pessoa. Com certeza, tem inúmeras variáveis, não é? O estilo de vida é algo muito importante. Nós aprendermos a palavra certa é a resiliência, não é? Aprendermos a lidar com as circunstâncias difíceis da vida, a vencer a frustração, a vencer, a gerir as emoções mais desafiantes, que é um nome que nós encontramos para dizer assim, é um desafio, não é? Quando temos problemas, é uma oportunidade, é assim que nós gostamos de trabalhar com as pessoas, mas nem sempre elas são ensinadas, desde as experiências precoces,
olhar assim para os problemas, para as adversidades da vida. E, portanto, o modo como são educadas, as experiências precoces que têm, até a modelagem, não é? Uma criança que vive com pais que poderão ser mais ou menos ansiosos, portanto, o meio ajuda a moldar-nos, para além de outras variáveis mais internas, não é? Falou na questão de serem ensinadas para... É possível ensinar para ter uma vida mais equilibrada, menos estressada, ou para reagir de forma saudável a estes desafios? Com certeza, portanto, as duas coisas, não é? Ter uma vida mais saudável com equilíbrio. A nossa vida hoje é muito corrida, não é? Nós trabalhamos muitas horas sentados, muitas horas de trabalho intelectual, temos muita exigência na nossa vida, ao longo até do crescimento, não é? E precisamos de ter um equilíbrio, não é? Nós sabemos o estilo de vida saudável, a prática de exercício físico, atividades que promovam a inter-relação social, que estabeleçam laços entre as pessoas. Tudo isso ajuda a contrariar a resposta que nós temos que ter de ativação, que também está relacionada com o stress e com a ansiedade, não é? De desempenho. Não podemos estar sempre em situação de desempenho, porque temos que saber descansar, temos que saber como desligar o botão neste sentido, não é? Preparar, por exemplo, uma criança e educar para as pessoas estarem mais preparadas para enfrentar a frustração, mais preparadas para se empenharem ao longo por exemplo, do percurso avaliativo. É algo que pode ser muito importante, não é? As crianças, vê-se crianças pequeninas já muito ansiosas porque vão ter uma avaliação, porque vão ter uma prova, e tudo isso pode ser trabalhado através de uma educação mais consciente, uma educação em que se ensina esse tipo de dar nome às coisas, não é? De dar nome às emoções, aos desafios. Tudo isso pode ajudar não só para a prevenção da ansiedade como doença, para conseguirmos lidar melhor com esse estado, mas também para muitas outras coisas. E tendo em conta que este termo stress é um termo relativamente recente na nossa linguagem, e mesmo o conceito é relativamente recente, a mudança do estilo de vida, o evoluir da sociedade, como tem evoluído, tem também contribuído para o aumento deste stress, até mesmo nas crianças? Sim, com certeza. Pronto, o estilo de vida que os pais têm arrasta o estilo de vida das crianças, não é? Cada vez mais horas letivas, programas muito extensos, e as crianças têm muitas obrigações hoje em dia, não é? Até as sociais, não é? Até as atividades extracurriculares, e portanto nós temos esta evolução civilizacional que tem a ver com a tecnologia, com uma outra organização da sociedade, mas ao mesmo tempo temos uma sobrecarga, não é? Ao nível desta forma de valorizar o desempenho, valorizar a competição, e portanto tem que haver um equilíbrio, não é? Nós já vamos sabendo isso, as pessoas já vão por experiência própria, por esclarecimento, ou às vezes até por motivos de força maior, como a falta de saúde, já vão tendo essa consciência, mas ainda é preciso muito trabalho a fazer. E ainda assim há grupos mais vulneráveis do que outros? Com certeza, as pessoas que não podem prever o seu futuro, não é? Estou-me a lembrar das pessoas que estão desempregadas, por exemplo, que não sabem, não podem ter um planeamento e saber com o que contar, e em todas as profissões onde é difícil ter um reforço e uma valorização do seu próprio trabalho, não é? Nessas profissões existe um maior desequilíbrio entre o esforço e a recompensa, e portanto há uma grande exigência ao nível do desempenho, e são profissões que podem ser muito estressantes. E profissões também de elevada pressão, como cada vez mais os professores são estressados e são levados ao limite. Este tipo de profissão também contribui para o aumento do stress e da ansiedade? Sim, seria muito interessante ajudar os professores a defenderem-se dessa ansiedade, mas claro, também tem a ver com a forma como as coisas estão organizadas. Os profissionais de saúde já o sabem, não é? Existe este conceito do burnout, que está associado à profissão, e que seria tão bom que pessoas empenhadas não tivessem que passar por isso. Acho que aí há um trabalho a nível social a fazer.
E ainda assim há pessoas que são muito calmas aparentemente, mas que ainda assim são muito ansiosas. Há um risco maior para este tipo de pessoas? Não, porque cada pessoa é um mundo, não é? Há pessoas que são calmas e são mesmo calmas, não é? Mas há pessoas que aparentam, por exemplo, no distúrbio de pânico, são pessoas que pontualmente têm aquele pico de ansiedade e que podem, por vezes, estar calmas noutras situações, mas não é o mais comum. Existe também uma tendência para antecipar um próximo ataque de pânico e, portanto, essa pessoa está em constante medo de um colapso ou de não se controlar e aí pode estar calma, aparentemente, mas interiormente está ali numa luta muito grande. E nestes casos, quais são os sinais de alerta? Em que sinais é que as pessoas têm que estar atentas ao próprio ou às pessoas que vivem à sua volta? Bom, os ataques de pânico, infelizmente, são coisas muito bem sinalizadas, porque já é um limite, não é? Já é uma situação de limite. A pessoa já hiperventila, quer sair daquele lugar, não consegue estar naquele local e, portanto, os outros já se apercebem dessa situação. No entanto, nós ajudamos as pessoas em terapia e em vários tratamentos. Existem uma grande variedade de tratamentos para a ansiedade, mas o que nós ajudamos é a pessoa a identificar os seus sinais internos e a compreender-se, a compreender a relação entre a sua interpretação das situações e aqueles sintomas, aquelas sensações físicas que para a pessoa são catastróficas, para a pessoa são sinal de que algo muito mal vai acontecer, como um ataque cardíaco, ou como desmaiar, ou como perder o controle, ou não conseguir fazer face àquela situação. Portanto, há esta associação, a pessoa interpreta aquela situação como sendo muito ameaçadora e o que nós fazemos em terapia é ajudar a pessoa a desconstruir isso. De que forma, de que ferramentas se devem dar aos adultos, às crianças, para conseguirem de facto ultrapassar? Bom, as ferramentas são inúmeras, como disse, é um fenómeno que tem se tornado muito mais intenso e, portanto, tem sido alvo de grande atenção por parte de várias disciplinas, como a psicologia. E uma das ferramentas é esta, portanto, na psicologia cognitivo-comportamental é esta tomada de consciência dos nossos pensamentos, das nossas sensações físicas, a relação entre os pensamentos e as sensações físicas que são desencadeadas e os sentimentos. E quando nós percebemos que temos controle sobre os pensamentos, que não somos os nossos pensamentos, que os pensamentos são apenas são acontecimentos mentais, não é? Não são acontecimentos reais. Nós podemos então aí relacionarmos com os pensamentos de uma outra forma. Isto é um trabalho que é um bocadinho complexo de explicar, mas que faz-se luz nas pessoas quando percebem o que se passa, que, portanto, deixa de ser algo que as pessoas não controlam, mas passam a perceber o mecanismo que existe quando estão num estado de grande ansiedade, ou quando têm um ataque de pânico, ou quando estão a evitar uma situação de uma forma muito persistente e já disfuncional para as suas vidas. E estamos a falar de um tratamento com acompanhamento profissional. Exato. E durante quanto tempo? Pode-se prever quanto tempo é que a pessoa irá levar para, de facto, como se diz, para se fazer luz? Bom, existem vários protocolos com sessões estruturadas e planeadas, mas a pergunta do tempo é sempre aquela pergunta que é muito ingrata, não é? Exato, porque como falámos anteriormente, cada pessoa é uma pessoa, não é? E depende muito da individualidade, da forma como a pessoa vai responder. No entanto, nós sabemos que existem grandes probabilidades de sucesso se a pessoa tiver realmente o tratamento adequado. Portanto, é uma das patologias que tem vindo a ter sucesso e que é muito útil porque a pessoa deixa mesmo de funcionar quando está num estado já grave deste tipo de doenças. Muito bem. Tempo agora para responder a quem nos segue aí em casa e também no Facebook. Para participar com as suas perguntas, só tem de clicar gosto na página do Viva Saúde e enviar-nos uma mensagem. Hoje damos resposta à dúvida do nosso espectador, António Carlos, que quer saber se o stress pode afetar a memória. Pode afetar?
Pode afetar a memória porque afeta mesmo o desempenho da pessoa, não é? Quando existe, por exemplo, um estado de ansiedade muito elevado, a pessoa não consegue desempenhar de facto, não é? Pode afetar a percepção, pode afetar a memória. É uma doença que é psicofisiológica, não é? E, portanto, afeta o nosso desempenho ao nível mental e ao nível físico. E, portanto, a memória portanto, às vezes a pessoa pensa, estou muito cansada e por isso ando-me a esquecer muitas vezes das coisas, mas Sim. pode estar associado, de facto... Sim, porque existe um conjunto de sintomas, não é? E alguns deles são, por exemplo, a falta de concentração, a insónia, a fadiga fácil, e tudo isso também está relacionado com a memória, não é? Com o desempenho mental. E relativamente à automedicação, é importante que se refira a esta questão. O uso de medicamentos sem receita médica pode ser perigoso? Com certeza, pode ser perigoso e pode não resolver nada também, não é? Já sabemos. De facto, pode atrasar as coisas quando existe medicação estudada e adequada para estas situações, e existe também psicoterapia estudada há muitos anos e, portanto, a pessoa pode ser perigoso pelas duas maneiras, não é? Também pelo facto de ser prejudicial, mas também pelo facto de não resolver o problema e dos sintomas poderem estar a agravar-se. Geralmente as pessoas procuram os calmantes e também os comprimidos para dormir. É importante que seja sempre com a prescrição médica. Não é? Sim, prescrição médica. Nós trabalhamos muitas vezes em ligação com os psiquiatras e médicos de saúde geral, e é muito importante que haja uma opinião médica. E que tipos de terapias podem ser feitas para superar este problema? A minha escola, vá lá, é a psicoterapia cognitivo-comportamental. No entanto, existem inúmeros tipos de tratamento. No tipo de psicoterapia que eu pratico, nós desempenhamos ou utilizamos ferramentas como o role-playing, estratégias imagéticas. E pode-nos explicar um pouco no que é que consiste este tipo de Sim, estratégias? às vezes nós fazemos um bocadinho de teatro em consultório para as pessoas perceberem o que é que se está a passar consigo. Fazemos também uma listagem, uma hierarquia e podemos ser muito específicos na explicitação da evolução dos sintomas e das sensações físicas, porque primeiro pode começar por uma leve tontura, pode começar por um suor, as mãos começam a suar, mas depois existe um crescendo e nós vamos estudar essa hierarquia das sensações físicas, também ao nível dos pensamentos, não é? Quais são os tipos de pensamentos que estão associados com determinadas sensações físicas, porque existe um ciclo vicioso relativamente às sensações físicas, não é? Como aquele exemplo que ele estava a explicar há bocadinho, se a pessoa começa por algo muito, muito leve, como um aperto no peito, mas leve, mas sabe que isso evolui para palpitações. E depois atribui essas palpitações. A interpretação que tem é que realmente algo de muito grave me está a acontecer, pois isso vai, de facto, aumentar o nível de apreensão que a pessoa tem. E, finalmente, a pessoa até pode ter algum problema, vir a ter algum problema cardíaco. Nós sabemos que o stress e a ansiedade está relacionado também com a hipertensão, com a doença coronária e, portanto, não é para brincar. Muito bem. E por vezes também se relaciona, pensa-se que pode ser apenas uma questão de mau feitio, tal coisa, a pessoa é assim e já não vai mudar. Também acontece? É mal compreendida. As doenças relacionadas com a ansiedade são mal compreendidas, não é? Já se fala um bocadinho, não é? Um bocadinho mais do pânico, não é? Já se ouve na gíria comum as pessoas a falar disso, mas mesmo assim é muito mal compreendido quando a pessoa evita estar com as pessoas. Os amigos, as redes sociais não compreendem isso, não compreendem porque é que a pessoa foge do contacto, e não é por não querer, mas de facto é ali um impedimento muito grande, é algo que a pessoa quando chega a esse ponto já não controla, e então isso não é bem compreendido, sim, por quem está ao lado.
E para terminar a nossa conversa, que dicas e truques deixaria para quem está lá em casa, para que no dia a dia possa superar o stress? Eu acho que, sobretudo, é preciso, ao bocado falávamos de estilo de vida, é preciso saber estarmos um bocadinho connosco, não é? Não estarmos sempre à procura da próxima atividade. Mesmo para descansar, por vezes nós não paramos, não é? Vivemos num mundo frenético e às vezes é preciso parar os ecrãs, conversar olho no olho, não é? Como nós aqui estamos, e dar valor a tudo aquilo que nos faz bem. É um conselho que não parece nada técnico, parece o senso comum, mas de facto este senso comum está a faltar hoje em dia, que é as pessoas poderem observar, irem ao jardim, brincarem com os filhos. As crianças precisam de brincar livremente, sem atividades, e nós próprios precisamos de atividades de tempo não estruturado, não é? Para que não estejamos sempre a querer ter tudo muito sistematizado. É importante também ter o esclarecimento de uma saúde integral, não é? De podermos valorizar o descanso, valorizar o lazer, valorizar o convívio, valorizar o estarmos bem connosco próprios, estarmos atentos à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Muito bem, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada.